Certo, então pessoal, nós vamos resolver algumas atividades da unidade 1 do sétimo ano. Acompanha com o teu livro ali na página 19 até a página 20 os exercícios. Então, no exercício número 1, pede para tu representar por um número negativo ou por um número positivo a parte destacada. Né? No item A ali, a parte destacada do texto é 12 graus abaixo de zero, então esse aqui é só indicar por um número negativo, seria menos 12, se quiser colocar a unidade, graus Celsius. Né? 14, no item B, o texto fala sobre, com destaque a essa parte, 14 gols negativos, é o saldo de gols. Ele levou mais gols, o time levou mais gols do que fez, então representando por menos 14 gols. No item C, a pessoa observa um saldo devedor de R$ 420, menos 420. É o número que a gente vai representar então. No item D, é um avião que está a 8.000 metros acima do nível do mar. Esse aqui é um valor positivo. Não há necessidade de colocar um sinal de mais na frente, mas nada impede de colocar. E no item E fala de um submarino que está a 350 metros abaixo do nível do mar. Então o nível do mar é a posição zero, né? Abaixo do nível do mar é um valor negativo. Então no item E pode ser representado pelo valor menos 350. Vamos passar para o exercício de número 2. No exercício de número 2, então, a tarefa é representar com números positivos ou números negativos as temperaturas que são mencionadas no texto. E o texto diz, na compra de produtos que precisam de refrigeração ou descongelamento, verifique a temperatura dos balcões, que deve ser de 1 a 10 graus Celsius. Então, representando por número positivo, 1 grau Celsius, 10 graus Celsius, e continuando a leitura, 1 a 10 graus Celsius acima de zero. Eu já tinha colocado aqui, bom, se fosse abaixo de zero, eu colocaria um negativo ali, né? Mas 1 a 10 graus Celsius acima de zero para produtos refrigerados e no máximo 18 graus Celsius abaixo de zero para os congelados. Então, para os congelados, eu vou colocar essa anotação aqui, indicando que o 18 é negativo, 18 graus abaixo de zero. Vamos passar então para o exercício de número 3. No exercício de número 3, pede para observar a imagem e transcrever a frase dita por Amir Klink sobre utilizando a notação de número negativo. Né? Então a imagem mostra no teu livro aí a Antártida, né? É um verão na Antártida, e a frase que ele diz, a temperatura média estava agradável, entre 0 e 5 graus negativos. E utilizando então a notação de número negativo, né, eu vou usar 0 graus e menos 5 graus Celsius. Daí no item B dessa mesma questão, pede para que a gente responda, é uma resposta pessoal, né? A temperatura média na cidade onde a gente vive. Bom, pegando meu exemplo aqui, uma temperatura agradável, média na cidade, de 24 graus Celsius. Essa é uma temperatura agradável. Né? Ele pede ali, ó, na sua cidade, que temperatura média é considerada agradável. Então é a média agradável, né? E eu considero e vejo assim que 24 graus Celsius é uma temperatura muito agradável, né? A sensação é nem muito calor, nem muito frio, né? A sensação que a gente nem muito calor
ou frio. Né? A gente fica estável, consegue trabalhar bem, né? Desempenhar o serviço. E na temperatura muito acima da média, a sensação que eu tenho assim, é que eu não consigo fazer as coisas direito. Assim, com muito calor eu sinto cansaço, né? Um desânimo, muitas vezes até um desânimo. Essa é quando a temperatura está muito acima. Quando a temperatura está muito abaixo, acho que não é desânimo, assim, a gente tem dificuldade para começar a desenvolver, né? Um exercício, por exemplo, dificuldade de mobilidade, né? A gente diz que fica encarangado, dificuldade de se movimentar assim quando a temperatura está muito abaixo, né? Muito abaixo. Então tá, o item B é esse. Eu vou apagar o quadro aqui para a gente fazer o item C. Apagar o quadro. No item C propõe-se a temperatura na minha cidade chegasse a menos 5 graus Celsius. Difícil chegar a menos 5 graus Celsius onde eu moro, né? Mas acho que menos 2 graus Celsius assim também é difícil, mas já chegou. 2 graus abaixo de zero, às vezes até 3 graus no inverno. Mas a sensação nesses dias assim de muito frio é de tomar chocolate quente, a sensação de muito frio é de ficar dentro de casa, assistir um filme, essa é a minha ideia, assim, de quando bate muito frio, né? De repente, até separar um tempo para me exercitar dentro de casa, ou pegar um solzinho, comer uma bergamota. Essa é a minha ideia, assim, a sensação, comer uma bergamota no sol, né? Isso daí é muito legal. Mas isso sou eu. Vamos passar para o exercício de número 4. O exercício 4 conta que um edifício, o andar do térreo é marcado como zero, acima do térreo os números positivos e abaixo, nos andares do subsolo, são os andares negativos. Então. E daí quer que a gente registre a marcação para o segundo do subsolo e o quarto andar, né? Utilizando a notação de números inteiros. Então, o segundo do subsolo seria o menos 2 e o quarto andar é o andar 4. Então, essa é a questão 4. Questão 5, passamos para a questão 5 agora. O exercício 5 pede que se elabore 2 pequenos textos envolvendo números positivos e números negativos. E o que eu te aconselho, assim, o que eu posso te dar de exemplo, né, para a elaboração desses textos? Pega o próprio exemplo do livro, né, os exercícios anteriores no livro. Por exemplo, um texto que fale de registro de temperatura. Pode, por exemplo, pesquisar a temperatura no hemisfério norte do nosso planeta ali, em países do hemisfério norte ali, tu consegue variações de temperatura bem interessantes. Pode registrar, pode comentar essa tua pesquisa e fazer esse registro, então, fazer esse registro usando os números positivos e negativos, né? A diferença entre algumas cidades, de repente, no hemisfério sul e no hemisfério norte, a temperatura, assim, algumas temperaturas extremas, pode fazer um registro sobre isso. Hoje é muito fácil, pela internet tu tem acesso à informação e consegue, né? Outra coisa, saldo bancário, né? Talvez uma ajuda para o pai, para a mãe ali, ele possa te ajudar a elaborar um texto ali que fale sobre saldo bancário. Alguns valores podem ser positivos, outros negativos. Outro registro interessante para texto seria falar sobre altitude, um avião subindo, né? Qual a altura que um avião atinge numa viagem em Porto Alegre, São Paulo, por exemplo, né?
que tipo de altura ou profundidade, um submarino, né? Ou um mergulhador, né? Procurem reportagens sobre isso e registre esses pequenos textos falando sobre números positivos e negativos. A questão de número 5 é uma questão pessoal, então fica à vontade aí para fazer esse texto da melhor forma possível. Vamos ver o exercício de número 6, que também é uma questão pessoal, e eu já vou comentar. Certo? No exercício de número 6, pede para tu coletar notícia ou em algum meio de comunicação duas notícias que explorem os números negativos, né? E que tu faça uma síntese das notícias. Então, o que seria essa síntese? É mostrar sobre o que ela está falando, né? Faz uma síntese e depois mostre o contexto da utilização desses números nessa síntese. Então, por exemplo, hoje é dia 4 de abril de 2021. Pouco tempo atrás, alguns dias atrás, o canal de Suez ficou fechado porque um navio encalhou ali. Dá para se explorar essa notícia, ver a profundidade de onde o navio foi encalhado, né, ficou encalhado ali, e avaliar, né, a utilização de números negativos, por exemplo, né, para o contexto da utilização de números negativos. Esse seria um exemplo. Então, falar assim, aconteceu isso e eu estou registrando esses números aqui. É o que precisa fazer no exercício de número 6. E aqui termina a série de exercícios da página 19 e 20, e eu te deixei alguns exemplos aqui para tu construir esse exercício, esses exercícios 5 e 6, principalmente ali com resposta pessoal. Então tá, até uma próxima. Brigadão.